Com o Flamengo, que recebe Estudiantes na quinta-feira. E Felipe Luiz tem preocupações com o departamento médico rubro-negro. Band Esporte, o Flamengo se reapresentou nesta terça-feira com foco no jogo pela Libertadores contra os Estudiantes, quinta-feira no Maracanã, pelas quartas de final da competição. Teve entrevista coletiva com o goleiro Rossi, mas antes eu passo atualizações sobre o departamento médico do Flamengo. Começando com Bruno Henrique, ele treinou normalmente com o grupo. No último sábado, o jogador sentiu dores na coxa esquerda. Passou por exames, mas não teve lesão detectada. Varela voltou da data FIFA da seleção com uma pubalgia. Isso faz com que o atleta fique muito limitado. Por isso, o Flamengo optou por não levá-lo ao jogo contra o Juventude. Hoje treinou parcialmente com o grupo e tem tido uma evolução diária bem positiva, tem chance de voltar. Jorginho é dúvida. Ele não teve lesão detectada, mas tem um edema na coxa. O Flamengo respeita a posição do atleta, os sintomas. Hoje ele estava sem dor, fez trabalho em campo com a fisioterapia. Já Alexandro dificilmente volta. O jogador se recupera de uma lesão na panturrilha esquerda. A evolução tem sido favorável. Ele já faz trabalho em campo com a fisioterapia. Sobre Pulgar, a lesão no quinto metatarso do pé direito. Na sexta-feira ele passou por uma tomografia e já tem sinais de consolidação. O departamento médico do Flamengo determinou que ele fosse entregue ao trabalho de campo com a fisioterapia. Isso deve durar cerca de 2 semanas e, tendo uma evolução satisfatória, aí sim ele será liberado para preparação física. Na entrevista coletiva, o Rossi falou sobre o desafio de enfrentar o Estudiantes na quinta-feira. Ele chega agora nesse Sport Center. Estudiantes vai querer levar o jogo para o desconforto, como ele falou. Nossa perspectiva do jogo e nossa ideia do jogo não vai mudar. Sempre vamos tentar manter a ideia que o Felipe quer. Acho que a gente não vai mudar nada do que a gente vem mostrando dentro do campo, seja em casa, seja fora. Vai ser um jogo muito difícil, muito disputado e a gente tem que saber o jogo que vai ver pela frente. Acreditar no nosso trabalho, continuar evoluindo e tentar fazer nosso melhor na quinta-feira para abrir a série das oitavas, das quartas da melhor maneira. Isso, o elenco qualificado o Flamengo tem, né? Só que nos últimos anos, de 3 oportunidades, nos últimos 5 anos, o Flamengo caiu porque não foi tão bem no Maracanã, Elton. Então, talvez esse seja o grande desafio. Apesar dos desfalques, o Flamengo tem um elenco, né, muito forte. Então, eu levantei aqui. Contra o Racing, em 2020, foi 1-1. Acabou eliminado nos pênaltis. 23, com o Sampaoli, venceu o Olímpia por 1-0 só. Aí foi eliminado. E com o Peñarol, já com o Tite em 24, perdeu por 1-0 no Maracanã, né? Até tô lembrando que o Flamengo acabou com o tabu em Caxias do Sul de vencer o Juventude. Então, hora boa para também acabar com esse fantasma de eliminações para times estrangeiros, né, Elton? Alguns argentinos, né? Se a gente citar também que tropeçou no Vélez, o Flamengo tem tido dificuldades também contra equipes argentinas na Conmebol Libertadores. É um momento muito melhor, Edu. Olhando para o que o Flamengo tem feito no Campeonato Brasileiro, tudo bem, foi eliminado na Copa do Brasil, né? Acabou caindo para o Atlético, que também era um time muito forte nos mata-matas, que acabou sendo eliminado para o Cruzeiro depois, no Clássico Mineiro. Mas o Flamengo é um time que no Campeonato Brasileiro mostra a sua força, mostra que o elenco está cada vez mais encaixado, porque chegaram jogadores durante essa última janela. Esses caras já entraram no time titular, devem ser titulares, inclusive, o Emerson Royal, o Saul, o Samuel Lino, 3 jogadores que entraram muito bem nessa equipe. Então o Flamengo recheou com jogadores importantes, jogadores competitivos, jogadores que não vão sentir a Libertadores e que vão certamente, né, fazer com que a equipe entre como favorita mesmo fazendo o jogo da volta fora de casa. Mas aí, Edu, é isso mesmo, vai ter que fazer seu papel no Maracanã, vai ter que fazer o jogo que a gente está acostumado a ver o Flamengo jogar em casa também na Libertadores para garantir uma boa vantagem para o jogo da volta. Vou fazer esse trocadilho mesmo, vai, Elton. O Estudiantes do Mundial, Edu, estava melhor do que agora, né? Vamos ver se depois, né, o time vai encaixar. Nos últimos jogos não vem tão bem assim, mas é uma equipe perigosa, uma equipe que mostrou na Libertadores
que está aí tentando, né, quem sabe de novo conquistar o título, conquistar pelo menos a confiança dos argentinos de que vai ser uma equipe que vai bater de frente com os brasileiros até o fim da competição. É um time com tanta história, né? Com a família Veron ganhando nos anos 60, ganhando do Cruzeiro aquela final também, mais recentemente, com o filho, né? A dupla Veron, que virou presidente ainda do Estudiantes, né? Enfim, vamos falar mais de Libertadores, mais um duelo nesta quinta-feira. O São Paulo... Ou você vai ao Maracanã ou você assiste na ESPN, não tem jeito, tá? Então, Pedro Henrique Torre e o Rafael Marques estão conosco, porque, claro, tem muito do campo, Pedro, mas tem muito de bastidor também, e com notícia que pode animar bastante os rubro-negros, hein, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, um abraço para todos aí no estúdio, um abraço especial sempre para o companheiro Rafael Marques, aqui do lado. E, pois é, estamos aqui no Maracanã já prontos para a partida de amanhã. A gente vai em casa e dorme, mas já estamos prontos para a partida de amanhã. E, de fato, tem a questão do time, confronto com Estudiantes e tudo mais, mas vamos às notícias, aos fatos, né? Como diria o nosso amigo Rafael Marques. Bom, é uma notícia que a gente tem no site espn.com.br do trio André Hernan, Bruno Andrade e Felipe Silva, que o Flamengo teve uma reunião positiva com o staff, gosto muito dessa palavra, o staff de Felipe Luiz, o José Boto, durante a paralisação aí para a data FIFA, teve até em Portugal, visitou familiares e teve uma conversa com o influente agente Jorge Mendes, da Just Foot, já tentando encaminhar essa renovação do Felipe Luiz. Ele tem contrato até o fim deste ano, o Flamengo deseja renovar por mais 1 ou 2 anos. Houve a tentativa do Fenerbahçe, outras sondagens chegam para o Felipe Luiz, mas ele diz que tem um plano de carreira muitíssimo bem definido, vai segui-lo à risca. Então o Flamengo fazendo esforço, Rafa, segundo informação do trio aí, de fato o Flamengo fazendo um esforço danado para contar com o Felipe Luiz para as próximas temporadas aí, porque talvez seja o grande pilar desse momento do Flamengo em 2025. Tudo bem? Um abraço. Um abraço ao Pedro Torre, aos amigos do estúdio, Bruno, Jailson, Dom, que foi esporte conectado com a gente. Sim, é o pilar porque é o cabeça, é o idealizador, é quem monta o time, é quem participa diretamente das conversas para a formatação do elenco, é quem traz um componente autoral para esse Flamengo que joga em 2025 e tem condições de ganhar os 2 campeonatos, o Brasileiro e a Libertadores. Eu acho importante esse movimento acontecer e com uma certa antecipação, não só para tentar resguardar o clube do assédio que o Felipe Luiz certamente vai ter de clubes europeus. É importante deixar claro que o Felipe Luiz tem uma imagem muito positiva construída na Europa, especialmente nos seus anos de serviço ao Atlético de Madrid. A percepção de quem milita no futebol por lá é de que ele é um cara acima da média culturalmente, um entendedor do jogo. Então é um caso raro de um técnico brasileiro jovem na função, mas que já tem um olhar, uma cama, uma coisa pavimentada para o dia que for trabalhar no velho continente. Então o Flamengo acerta nesta iniciativa de antecipar as conversas com o Jorge Mendes para tentar criar alguma coisa mais confortável para ele, Flamengo. Uma multa mais alta, uma segurança maior para todo mundo. Eu só tenho um porém que é extensivo a todos os momentos e a todos os clubes quando o debate versa sobre a manutenção de um técnico com contrato para um compromisso além do vencimento do contrato atual. O Flamengo vai ter esta mesma característica, esta mesma iniciativa, se não ganhar os 2 campeonatos? Ou esta decisão sobre a manutenção do Felipe Luiz vai ser tomada independentemente do resultado final da temporada? Se for assim, será inédito e eu vou aplaudir, porque terá sido feito um diagnóstico interno de que merece o Felipe Luiz ter a continuidade, independentemente do resultado final da temporada. Pois é, Rafa, e o Flamengo, de acordo com a notícia no espn.com.br, vai ter nova rodada de conversas com o Felipe Luiz depois do jogo com o Corinthians no Campeonato Brasileiro, jogo esse fora de casa. Então o Flamengo em busca dessa renovação do Felipe Luiz, que na verdade é um treinador brasileiro, mas formado totalmente na Europa, né? Isso conta bastante, não só a sua carreira como
jogador também que repercute bastante. E alguém que está sempre citando 2 técnicos com identidade, né? O Jorge Jesus, que é um técnico português, é um técnico global, porque trabalhou em vários mercados, muito sucesso no Flamengo, e o Diego Pablo Simeone, que é uma autoridade em termos de Atlético de Madrid, argentino há muito tempo morando na Espanha. É isso. Então, ô Bruno, devolvendo para você, Felipe Luiz, que teve que passar pelo crivo de Boto e companhia, assim que a gestão mudou, tinha aquela dúvida se ele ia permanecer ou não. O mundo dá aquelas voltas, né, Bruno Vicari? E agora o Flamengo correndo para renovar o contrato com Felipe Luiz. Tem que renovar mesmo. Segura o Felipe Luiz. A gente fala sobre isso já mais pra frente, também sobre o jogo. Obrigado, viu, Pedro e Rafa, mas acompanhando a equipe argentina. Roberta, como é que tá a movimentação por aí? Recentemente a gente viu aí mesmo na Barra adversários do Flamengo, torcedores, provocando muita confusão por aí. E o ambiente hoje, qual é? Tudo bem, Bruno? Bom dia para você, amigos, fãs de esporte. Ambiente bem tranquilo por aqui, inclusive não tem torcedores do Estudiantes nesse momento no hotel. O time está concentrado, chegou ontem à noite. Ontem alguns torcedores vieram aqui apoiar, mas hoje a gente pode dizer que o clima é bem tranquilo. A gente espera que continue assim, sem confusão também pelas praias aqui do Rio de Janeiro para esse confronto diante do Flamengo. O Estudiantes que chega para essa partida depois de uma derrota para o River Plate pelo Campeonato Argentino. E o técnico Eduardo Domingues disse que naquele jogo o Estudiantes teve muito respeito ao adversário, foi um excesso de respeito. E ele quer usar essa partida como espelho justamente contra o Flamengo, para o time não entrar dessa forma em campo. Inclusive quer levar o Flamengo ao desconforto, palavras do treinador, disse que respeita a história do Maracanã, que o Maracanã tem uma história bonita, que o Flamengo é forte lá dentro, mas que são 11 contra 11 e eles já entenderam como jogar fora de casa nessa Libertadores. São 3 vitórias como visitantes e uma derrota justamente para o Botafogo no Newton Santos. O Estudiantes tem 2 desfalques importantes. O zagueiro Gonzalez Pires, com uma lesão, ele vai desfalcar a equipe. Ele sentiu no jogo contra o River Plate a lesão grau 3 na coxa direita e inclusive ficar fora até do jogo de volta fora de casa. Com isso, o Santiago Nunes deve ser o substituto. O Cetré também está fora dessa partida, mas aí ele teve uma lesão de grau 1 no bíceps distal esquerdo e com isso as opções são Alexis Castro e o Sousa. E o Estudiantes, o torcedor não está muito confiante para essa partida, claro, vai apoiar dentro de campo, mas a Argentina vem dizendo que o Flamengo de fato é o favorito para esse jogo. E o torcedor também torceu o nariz, Bruno, porque essa semana o clube mudou o escudo do time, inclusive para comemorar os 120 anos de história, mas os torcedores não gostaram, a estrela ficou menor e o escudo maior. Enfim, o torcedor não gostou disso, mas espera que o Estudiantes dê uma resposta dentro de campo. O time treina na parte da tarde no CT do Fluminense, que fica 15 minutinhos aqui do hotel na Barra da Tijuca. Bruno? Isso sempre dá discussão, né? No mundo inteiro, quando tem alguma alteração... Muito bem, eu quero ouvir o Berna sobre essa análise. Parabéns pela análise brilhante do Léo. Porque assim, ele aumentou o número de gols para 18, mas baixou o número de assistências, talvez por esse reposicionamento que ele está hoje. Tem tudo isso que o Léo falou, né? Tem uma questão que eu acho que é parecida com 2019, que é como o Léo falou, né? Ele ataca muito o espaço livre. Tá? Em 2019, esses caras eram mais Gabriel e Bruno Henrique. Mas, por vezes, o Arrascaeta fazia esse papel. Eu me lembro perfeitamente de um jogo contra o Cruzeiro do Rogério Ceni, em que ele faz um gol de centroavante. Né? Ele recebe um cruzamento da direita, vai lá e pumba. Né? Ele tem muita categoria, ele é muito técnico. Então é um Arrascaeta que rende melhor perto do gol, na minha opinião. Agora tem um elemento aí que é fundamental para tudo isso, né? O Léo fez um comparativo mostrando imagens, né, e o mapa de calor do Arrascaeta em relação às temporadas 2023 e 2024. Nessas 2 temporadas o Arrascaeta estava se arrastando, ele estava com problema físico, né? E nessa temporada a preparação com ele foi muito boa, tanto que eu acho que a comissão técnica do Flamengo recebeu o maior elogio que poderia receber, do Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa foi textual ao dar os parabéns à comissão técnica do Flamengo e falou: olha o que vocês fizeram com o Arrascaeta. Vocês me deram um jogador melhor. Se o Bielsa falar isso,
Ah, mas o Bielsa não é por causa disso não, gente. Há quem gosta, há quem não gosta. Mas fato é que os times do Bielsa jogam com o pé embaixo. Tá? Tanto no processo de marcação, uma marcação muito forte individual na saída de bola do adversário, quanto no jogo vertical extremo. Né? E para você jogar no time do Bielsa, você precisa estar tinindo fisicamente. Então, acho que tudo isso é possível, que o Léo mostrou com muita propriedade, por causa da condição física do Arrascaeta, que é brilhante em 2025. Se isso vai durar até o final da temporada, esse é o grande desafio. Se ele vai conseguir manter esse ritmo por mais 3 meses. Eu estava vendo aqui, com 31 anos, ele é um jogador de 3 clubes só. O Defensor do Uruguai, o Cruzeiro e o Flamengo. Né? Não tem aquela ficha corrida de milhões de clubes que ele passou, não. Ele está restrito a esses 3. No Cruzeiro, você sabe que eu não lembro muito bem do Arrascaeta jogando no Cruzeiro? Cara, no Cruzeiro ele jogava muito, a questão é que o jogo que ele foi mais decisivo, ele veio no banco de reservas. Na final da Copa do Brasil de 2018 era por causa da proximidade com a data FIFA. Então ele chegou meio em cima, um absurdo, né? Para jogar uma final de Copa do Brasil contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, e ele faz o gol do título, né? Quem que leva ele pro Flamengo? Bandeira? Não, o Landim. O Landim? Landim foi uma das primeiras... O Landim, a gestão, né, do Rodolfo Landim, fez 4 contratações de saída, quando ele assumiu a presidência. Rodrigo Caio, Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta. Foram as 4 contratações. Um jogador raríssimo, né, Arrascaeta? Só essa comparação que ele fez aqui que eu não concordo em nada, mas tudo bem. É o seguinte, o Léo pediu, até perguntou se eu poderia fazer exatamente o que o Arrascaeta faz no campo, na prática aqui no estúdio, para poder exemplificar melhor. Você vai fazer isso? Eu não tô bem fisicamente. Ele não tá bem fisicamente. Agora, eu acho que é Tô machucado. Que sorte a nossa. um mérito gigantesco dele, que tem se cuidado do departamento médico do Flamengo, e acho que tem a ver com essa questão do posicionamento também. Pode ser. Que ele tem se desgastado menos nos jogos. Que não quer dizer que ele não faça os movimentos de pressão. Mas são movimentos mais curtos. Exato. Ele está bem posicionado porque ele tem que dar um pique, um sprint naquela faixa de campo específica. Exato. Ele não precisa ir buscar a bola lá na direita ou pegar a bola no pé dos volantes. Melhor posicionado, ele sabe o momento em que ele tem que se desgastar dentro das partidas. Existe até, o Léo vai corroborar isso, eu acho, Kaká, uma lenda. E não, quando você marca a pressão lá em cima, você desgasta mais o jogador. Não. Ele é mais desgastado quando você tem que fazer um bloco de marcação baixo. Porque o camarada tem que voltar lá para o campo de ataque e percorrer longas distâncias. Ele precisa estar, na minha opinião, um cara como o Arrascaeta, um cara como o Pedro, ou um cara como o Ferreirinha, um cara como o Luciano, da forma como esses times jogam, no caso Flamengo e São Paulo, eu estou falando aqui, esses caras precisam estar tinindo fisicamente para que eles percorram distâncias curtas, mas rapidamente, para não perder literalmente o pique nessa história. Sabe a curiosidade que eu tenho? Se o Felipe Luiz já pensava no posicionamento do Arrascaeta quando ele ainda era jogador. Pode ser. Pessoal, como eu falei, né? Aqui o canal que a gente fala de tudo, a gente também fala mais da mídia paulista quando fala do Flamengo, né? Geralmente mais tarde vamos trazer mais um vídeo desse. Mas vamos falar também do Flamengo, que joga entre campo aí amanhã, né? Pela Libertadores. E o Saul, né? Desbrava o Brasil dos campos, as redes sociais, né? E conquista a torcida do Flamengo em menos de 10 jogos. Bom jogador, né, cara? O cara é outro patamar, né? E a vitória por 2-0 sobre o Juventude no último domingo marcou a primeira participação direta em gol do camisa 8 Saul pelo Flamengo, mesmo jogando mais recuado como segundo volante, o meia espanhol pisou na área e deu a assistência para a Arrascaeta abrir o placar no Alfredo Jaconi, né? Que bolão, velho. E isso depois de pegar 2 aviões e viajar no dia do jogo, né? Porque na véspera foi liberado para acompanhar o nascimento do 3º filho. Tá aí o capitão Saul aí, baita de um jogador. Joga pra caramba mesmo, tá bom. Não tem pra ninguém aí, velho. Tu é doido. Mas não é de agora que o recém-contratado conquistou a torcida, né? As ótimas atuações como volante e sua presença constante nas redes, né? Nas redes sociais, perdão, interagindo com os rubro-negros e gerando memes, fizeram o Saul cair rapidamente nas graças dos flamenguistas, né? Saul é muito ativo nas redes sociais, como por exemplo no TikTok, a plataforma tem quase 700 mil seguidores lá, ele tem, né?
Lá ele costuma postar fotos de treinos, jogos, mas sempre com músicas brasileiras de fundo. E aí é puro suco, né? De rolê aleatório. Isso aí é resenha do pessoal, né? E ele também aparece nos comentários de outros usuários que fizeram vídeo sobre ele em uma determinada publicação. Que um seguidor brinca com sua pose na foto, né? De lançamento da terceira camisa do Flamengo. Cita a aliança no dedo, escreveu: minha mulher acabou de mandar este vídeo com um torcedor que costuma imitá-lo, né? E tá aí, né? Saul já caiu nas graças do torcedor, né, pessoal? Saul não parece, mas é um cara meio brincalhão. Ó, e você vê aí a mídia falando do Arrascaeta também, né? Rasgou elogios aí o Arrascaeta, aí a mídia paulista, né? Não quero mais falar deles, aí é outra parte ali, né? Ali já é outro setor, né? Aquela galera que fica só detonando o cara, não. Rasgaram elogio para Arrascaeta. Arrascaeta é um baita de um jogador mesmo, isso é fato, né, pessoal? Pô, o Arrascaeta fazer o que fez. E o cara dizer que não lembra da Arrascaeta no Cruzeiro, eu lembro, pô. Tá louco? Eu lembro da Arrascaeta das antigas. Do outro time, do primeiro time, não. Mas do Cruzeiro eu lembro muito bem. Quando o Arrascaeta surgiu aqui no Brasil, o Flamengo comprou logo. Joga muito, já jogava muito. Tava lá no Cruzeiro iniciando, tava bem mais jovem. Jogando. Sempre, a Arrascaeta sempre jogou dessa forma que ele joga hoje, né? Então, a gente sabe como é o estilo de jogo aí do Arrasca, né? Mas eu acho que amanhã o Flamengo tem que logo impor, porque o primeiro jogo é em casa, o segundo jogo é fora. Isso não é bom. Seria melhor o primeiro jogo fora, né? Mas, garantindo o resultado amanhã, vamos tranquilo lá pra Argentina. Beleza, pessoal? Por agora é só. Mais tarde, se Deus quiser, trazendo mais um vídeo pra vocês aí.